Gaveta. Eu sou Pedro Trindade e a gente vai apresentar o trabalho Os riscos do excesso de exposição a telas no desenvolvimento infantil. Nós somos alunos do Colégio de Aplicação e fomos orientados pela professora Nicole Cabral Coutinho. O objetivo principal, nós temos que buscamos verificar a relação entre o excesso de exposição digital e o aumento do número de diagnósticos de transtornos e doenças na infância. A metodologia do trabalho utilizada foi a revisão bibliográfica de diversos artigos científicos publicados nas últimas décadas, assim como o envio de questionário a pais de crianças de 0 a 12 anos. Fizemos análise dos dados coletados e comparamos, chegando a certas conclusões. Nossa justificativa para esse trabalho foi a crescente exposição de crianças às telas e a necessidade de investigar os impactos desse fenômeno no desenvolvimento infantil. O nosso trabalho é contribuir para a conscientização de pais e educadores, incentivando medidas preventivas e ajustes nos hábitos familiares que favoreçam o desenvolvimento físico, social e cognitivo das crianças. Agora nós vamos falar um pouco sobre os nativos digitais. E o que são eles? São as crianças que já nasceram inseridas nesse cotidiano tecnológico que a gente vive. Nós sabemos que a tecnologia ela pode trazer diversos benefícios, como facilitar o trabalho, a educação, uma ótima forma de entretenimento também, mas ela pode trazer alguns malefícios quando é utilizada de forma inadequada. Aqui nós temos a sinaptogênese, que é um gráfico que mostra a formação das sinapses, que são as ligações entre os neurônios, e ele foi elaborado pela Fundação Oswaldo Cruz, e é a base para a nossa escolha de trabalhar com essa faixa etária, que é justamente nela onde as sinapses são formadas principalmente. O ápice do desenvolvimento delas é de 0 a 4 anos, e essas sinapses são responsáveis por desenvolver as funções cognitivas, da linguagem e capacidades sensoriais. Por ser nessa fase que elas se desenvolvem, quando tem algum estímulo negativo ou a falta de algum incentivo nessa faixa etária, pode acabar acarretando alguns transtornos, lista de alguns deles sendo transtorno de desenvolvimento da linguagem, obesidade, transtorno de ansiedade, transtorno de déficit de atenção, com hiperatividade, impulsividade e depressão. A Sociedade Brasileira de Pediatria publicou um relatório em que ela mostra quais são as recomendações do tempo diário de tela para as crianças. Na faixa etária de 0 a 2 anos, foi recomendado que as telas fossem evitadas ao máximo. De 3 a 5 anos, até 1 hora por dia de tela é o ideal, sendo que de 6 a 12 anos, a recomendação é de até 2 horas de uso de telas por dia. Utilizando esses dados como referência, a gente vai analisar os nossos resultados, que tiveram como base uma análise comparativa entre essas recomendações da SBP, Sociedade Brasileira de Pediatria, e os dados coletados pelo nosso formulário, que foi enviado a pais de crianças de 0 a 2 anos. Foram 102 respostas, lusófonos, tanto do Brasil quanto Angola, Moçambique e de diversos estados do país. Nele obtivemos como respostas em relação, por exemplo, à frequência de uso de telas das crianças. E para a faixa etária de 0 a 2 anos, cuja recomendação da SBP é de nenhuma tela, a gente percebe um certo excesso de uso de telas, uma vez que cerca de 2/3 das respostas mostraram que a criança utilizava telas apenas ocasionalmente, menos de 1 hora por dia, de 2 a 3 horas por dia. Na faixa etária de 6 a 12 anos, a gente também percebe um excesso de uso de tela, uma vez que para essa faixa etária, o ideal é até 2 horas por dia. Para essa porção em verde, de 2 a 3 horas por dia. E para a porção em laranja, de mais de 3 horas por dia, todas elas apresentam um excesso de uso de tela, uma vez que é superior à recomendação da SBP. Também perguntamos no nosso formulário em relação a qual é a reação da criança, uma vez que lhe é negada a tela. E a maioria das respostas configurou uma certa reação negativa, como agressividade, irritabilidade, protestos, choro, enfim, o que mostra essa dependência que as crianças têm tido com as telas. A conclusão do nosso trabalho é que, de acordo com esses dados da SBP, há sim um excesso de uso de telas por parte da maior parte das crianças das famílias entrevistadas no nosso questionário. Além disso, de acordo com a revisão bibliográfica, os casos desses transtornos, como o TDL, o TDAH, a obesidade, a depressão, têm aumentado ao longo dos últimos anos. E pode haver realmente uma relação de causalidade entre essas duas tendências. Além disso, nota-se o papel fundamental dos pais e responsáveis com relação ao limite do uso de telas e o incentivo a hábitos mais saudáveis, a atividades que não envolvam tanto essa dependência com a tecnologia. São as referências bibliográficas do nosso trabalho.